A chuva caía grossa, pesada, como se o céu inteiro tivesse decidido lavar a alma da cidade. As pessoas corriam com as cabeças baixas, desviando da água, da lama e, principalmente, umas das outras. Mas no meio daquele caos apressado, uma mulher parou. Rita da Conceição Nogueira não tinha capa de chuva, nem sapatos caros. Trazia nas mãos uma simples marmita de alumínio embrulhada num pano florido. E foi essa marmita que mudou tudo. Ela a levantou por cima da faixa amarela do chão molhado, oferecendo o calor do arroz a um homem encolhido sob o cobertor. Um velho que a cidade já tinha esquecido, conhecido apenas como Navarro. Foi aí que tudo começou. "Ei, aqui não!" gritou o segurança Edson Barreto, a voz cortando o ar como um trovão. A ponta do cacetete tocou a tampa da marmita e o caldo quente respingou no chão sujo. O cheiro de alho refogado se misturou ao diesel e à ferrugem. Passageiros viraram o rosto. O gerente Marcelo Pacheco surgiu atrás do balcão com a postura de quem acredita ter poder sobre o que é humano. "Alimentar mendigo incentiva a permanência", disse seco, como se a compaixão fosse um crime administrativo. Rita ficou em silêncio. Abriu o guardanapo bordado com o próprio nome, herança da mãe, Joana, e limpou a borda da marmita com a delicadeza de quem serve um rei. Depois olhou firme para o gerente. "Se ele não pode ficar, pelo menos deixe comer." O ar inteiro pareceu parar. Navarro ergueu o olhar. Naquele rosto gasto pelo tempo, havia algo mais que fome. Havia dignidade e uma dor que o mundo parou de escutar. "Dona Rita, não precisa", murmurou ele, tentando esconder o tremor das mãos. Ao fundo, um alto-falante anunciou a partida do ônibus para Timbaúba. Ninguém se moveu, nem os passageiros, nem os seguranças, nem o gerente, porque naquele instante todos entenderam, sem palavras, que estavam diante de algo maior que uma simples refeição. Era o choque entre o regulamento e o coração, entre o protocolo e a humanidade, entre quem passa e quem para. E foi assim, numa manhã de chuva e silêncio, que uma mulher simples acendeu, sem saber, o estopim de uma história que mudaria toda uma cidade. Antes de continuar, pare um segundo. Você sentiu o que aconteceu aqui? Essa cena não é apenas sobre Rita, é sobre todos nós. Em um mundo que vive correndo, às vezes, basta uma pessoa parar, para lembrar o resto da humanidade o que realmente importa. E se essa história já tocou algo aí dentro, mostre que você ainda acredita na bondade. Deixe o like agora. Não por mim, mas por todas as Ritas que o mundo tenta calar. E se inscreva no canal, porque aqui cada história reacende o que o mundo anda tentando apagar. A fé nas pessoas. O seu clique pode parecer pequeno, mas é assim que as mensagens certas continuam ecoando. Agora, respire fundo, porque o que vem a seguir vai te provar que um gesto simples pode mudar o destino inteiro de uma cidade. A rodoviária municipal, Padre Cícero, era mais do que um ponto de partidas. Era um retrato do que restava da pressa humana. O som das malas raspando o piso ecoava como uma canção triste. O cheiro de café requentado se misturava ao de óleo queimado dos ônibus que bufavam lá fora, exalando fumaça e cansaço. Os bancos de plástico, gastos e rachados, guardavam as marcas de 1000 histórias invisíveis. Mães que choraram despedidas, filhos que prometeram voltar, gente que nunca chegou ao destino. Do lado de fora, o letreiro piscava falhas. Luvi, como se até o nome da cidade, Luviana do Norte, estivesse cansado. No canto, o senhor Agenor ajeitava o boné, resmungando contra o governo, enquanto vendia jornais amassados e revistas velhas. As pombas disputavam restos de pão com a mesma determinação de quem luta por sobrevivência. O teto gotejava sobre baldes azuis, que formavam uma trilha torta pelo chão. Parecia até um mapa de goteiras. Rita chegava sempre antes do amanhecer. Gostava da hora em que o sol ainda dormia, e o mundo parecia mais sincero. Trazia o cheiro de
Sabão neutro nas mãos e o de pão fresco no pano que envolvia a marmita. Passava pela feira, ainda desmontando as lonas. Cheiro de coentro, frutas pisadas, pão de ontem a preço de milagre. O mendigo, aquele que chamavam de Navarro, dormia no vão entre a banca do suco e o depósito de malas, encolhido num cobertor que um dia fora marrom. Tinha um travesseiro feito de jornal dobrado com precisão e um casaco que já não prometia calor. O relógio da parede marcava 06:12. O ponteiro parecia preguiçoso, como se o tempo também estivesse cansado de tanto esperar. Na parede, um cartaz desbotado: proibido alimentar animais e... A última palavra fora arrancada, deixando apenas o rasgo, como uma ferida aberta. Lá fora, o sol começava a nascer tímido, empurrando uma lâmina dourada por entre as frestas. E essa luz, misturada à fumaça do café e à poeira suspensa no ar, dava àquele lugar uma beleza triste, como se o mundo tentasse pedir desculpas por sua indiferença. Rita caminhava, devagar, desviando das poças, ouvindo o chiado dos pneus e o murmúrio das conversas. Ela não percebia, mas cada passo seu deixava um rastro de humanidade num chão onde poucos ainda ousavam olhar para o lado. A rodoviária respirava pressa, mas Rita, só Rita, trazia no olhar o oposto disso. O tempo da espera, o tempo do cuidado. E talvez fosse por isso que o destino a escolheu. Rita da Conceição Nogueira tinha 46 anos, mas o tempo parecia ter vivido mais nela do que ela no tempo. As mãos, marcadas de sabão e sol, sabiam medir a temperatura da água sem precisar de termômetro. Aprendera a reconhecer o ponto da vida no brilho do arroz, o tom do feijão no cheiro, o silêncio do luto no olhar alheio. Diarista desde menina, ela conhecia o peso exato de uma casa limpa e o valor invisível de quem ninguém nota. Amarrava o cabelo com elástico de dinheiro, carregava na mochila o remédio do filho asmático e um caderno de capa florida, onde anotava tudo: o preço do feijão, o horário dos ônibus e as datas de pagamento que sempre atrasavam. Não lia jornais, mas sabia das coisas pelo que via nas mãos das pessoas. Quem tremia, quem mentia, quem fingia ser forte. Comida também respira, dizia sempre enquanto desligava o fogo 1 minuto antes do ponto. Era um hábito herdado da mãe, Joana Nogueira, costureira de missa e de enterro, mulher que acreditava que cada prato servido era uma oração. Rita se tornara o que o mundo chamava de gente simples. Mas o que ninguém via é que havia um tipo raro de sabedoria escondida nela, o tipo que não se aprende em escola, mas em dias difíceis. Depois que o marido, Francisco Emanuel, morreu num acidente de moto, Rita aprendeu a conversar com o silêncio. No início, chorava rezando. Depois, começou a rezar chorando. E um dia percebeu que já não chorava mais. Apenas olhava para o céu e dizia: seja como for, eu continuo. Foi numa dessas manhãs que ela viu Navarro pela primeira vez. Estava sentado perto do lixo, as mãos apoiadas nos joelhos, olhando o nada com um respeito quase religioso. Tinha o rosto de quem já teve endereço e lembranças demais. Rita não perguntou nada, apenas deixou um pão sobre o banco. No dia seguinte, ele devolveu o pão pela metade, embrulhado num pedaço de jornal limpo. Um gesto simples, mas preciso. Ali nasceu algo invisível, um acordo silencioso entre duas almas cansadas. Desde então, ela passou a cozinhar uma porção a mais todos os dias. Dizia que era para o imprevisto, mas no fundo era para o Navarro. Mesmo sem admitir, a cidade chamava aquele homem de mendigo, ela o chamava de moço. E assim, entre idas e vindas da rodoviária, dois mundos que jamais deveriam se cruzar foram costurados por uma marmita de alumínio e por uma fé que se recusa a morrer. Porque no fundo, Rita sabia, existem dores que não pedem esmola, pedem apenas um lugar à mesa.
A manhã seguinte amanheceu cinza, pesada, com nuvens tão baixas que pareciam arranhar os postes. Rita chegou à rodoviária com o mesmo ritual de sempre. Passos curtos, olhar sereno, marmita firme entre as mãos. O cheiro de arroz recém-feito escapava pela tampa, quente o bastante para aquecer o ar frio de junho. Mas algo estava diferente. 2 carros da Guarda Cidadã estavam estacionados perto da entrada. O gerente Marcelo Pacheco andava de um lado para o outro, segurando uma pasta plastificada. O segurança Edson, com o cacetete pendurado na cintura, desenhava com o pé uma linha invisível no chão. Quando Rita se aproximou, o barulho do alto-falante se dissolveu no ar. "Fora da linha, dona. Ordem é ordem", disse Edson, sem olhar nos olhos dela. Rita parou. A chuva fina começava outra vez. "Ele está com fome", respondeu baixo, mas firme. O gerente ergueu o ofício plastificado e leu em voz alta, com a frieza de quem recita uma lei morta. Artigo de regulamento interno. É expressamente proibido fornecer alimentos a pessoas em situação de rua dentro dos limites da rodoviária. O silêncio que se seguiu pesou mais do que qualquer palavra. Os passageiros observaram por entre as colunas, fingindo curiosidade de quem não quer se envolver. Marcelo cruzou os braços. "Senhora, aqui é um espaço público. Se quer fazer caridade, que seja lá fora." Rita olhou para o homem encolhido ao lado da parede. Navarro tremia. Tentou se levantar, mas a perna falhou. O cobertor deslizou, revelando o terno antigo por baixo. Ombreiras vencidas, mas ainda alinhadas, como se um fragmento de dignidade resistisse. "Deixe ele comer, só isso", insistiu Rita, segurando a marmita. O gerente deu meio sorriso, o tipo que não nasce da boca, mas do desprezo. "Multa por desobediência ao regulamento." Foi aí que algo mudou. Rita não respondeu. Abaixou-se, ajoelhou-se sobre o chão molhado, abriu o guardanapo bordado com seu nome, aquele que herdou da mãe, e estendeu no piso como uma toalha de mesa. "Então multem o meu nome", disse ela, colocando a marmita sobre o tecido. "Eu assino." Por um instante, ninguém respirou. O barulho dos motores sumiu. O eco dos passos desapareceu. Só o som da chuva e da colher tilintando no alumínio. O estudante Anael Rocha, que esperava o ônibus, pegou o celular e começou a filmar. Do outro lado, um menino da banca de caldo de cana sussurrou: "Que mal tem dar de comer?" A frase atravessou o salão e bateu nas paredes como um eco que não se cala. Marcelo mandou parar a gravação, mas já era tarde. O vídeo estava feito, e o que parecia apenas um gesto isolado acabaria abrindo rachaduras nas regras de uma cidade inteira, porque naquele momento, Rita, uma mulher simples, sem voz, sem poder, tinha acabado de desafiar o sistema com a arma mais antiga e mais poderosa que existe: o amor. Antes de a rodoviária conhecer Rita, o mundo já havia testado sua resistência em fogo alto. Ela nasceu em 1977, no Morro do Cajá, onde o vento trazia cheiro de barro, roupa secando no arame e feijão no fogareiro de lata. Filha de Joana Nogueira, costureira que bordava véus de noiva e mortalhas de defunto, e de seu Pedro, pedreiro que media as paredes pela sombra do próprio corpo. Aos 8 anos, Rita já conhecia o preço de um pão amanhecido. Carregava o saco de farinha no braço esquerdo e o caderno escolar no direito. Aprendeu a fazer contas antes de aprender a brincar. A professora, Dona Salete, dizia: "Letra bonita também é abrigo." Rita acreditou nisso. Escrevia devagar, redondo, como quem costura palavras com linha fina. A infância dela não teve bonecas, mas teve reza. Não teve férias, mas teve fé. Aos 15 anos, a menina que sonhava em ser professora fez a primeira faxina num consultório médico. O chão brilhava, mas o estômago doía. O pagamento era pouco,
mas ela guardou o primeiro salário para comprar uma marmita de alumínio. Para nunca faltar o de comer, disse a mãe. Mal sabia que, anos depois, seria aquela mesma marmita que mudaria o destino de 2 mundos. Casou-se cedo com Francisco Emanuel, borracheiro de riso fácil, voz rouca e sonhos simples. Abrir uma oficina com o nome Santa Fé, Pneus. Viveram 10 anos e desses 10, 4 foram de amor, 5 de luta e 1 de silêncio. O acidente de moto no fim de dezembro roubou o marido, o riso e o chão. O luto chegou sem aviso e a casa ficou pequena para tanta ausência. Rita chorou durante dias, até que o filho, Lucas, asmático, magro e curioso, colocou a mão em seu rosto e disse: "Mãe, a gente ainda tem o arroz." Aquela frase virou âncora. Desde então, ela cozinhava como quem agradece. Repartia o pouco. E numa manhã de céu, lilás, voltando da feira, viu um homem dormindo debaixo da marquise da rodoviária. Cobertor dobrado em linha reta, jornal sobre o peito. E um silêncio que parecia ter nome. Ela deixou um pão ao lado dele. No dia seguinte, encontrou o pão cortado ao meio, embrulhado num pedaço de jornal limpo. Era como se ele dissesse: "Aceito, mas não esqueça que ainda sou gente." Naquele instante, Rita soube. Por trás daquele cobertor havia uma história inteira que o mundo tinha se recusado a ouvir. E talvez, por isso, toda vez que cozinhava, ela colocava uma porção a mais. Não por costume, mas por intuição. Era como se o coração dela soubesse que um dia aquele gesto simples seria lembrado por toda uma cidade. Porque há pessoas que nascem para juntar cacos. E Rita era uma delas. A imagem tremida começou com um clique despretensioso. Anael Rocha, estudante de jornalismo, esperava o ônibus das 7 quando decidiu gravar a cena que ninguém parecia se importar em ver. Chuva, guarda-chuvas abertos como armaduras, e no centro, uma mulher ajoelhada no chão molhado, oferecendo um prato a um homem esquecido. Era uma imagem simples, mas havia algo ali que nenhuma lente podia esconder. Verdade. Rita, ajoelhada, o guardanapo bordado com o próprio nome estendido no piso, o vapor subindo da marmita e misturando-se ao ar gelado. Navarro, com as mãos trêmulas, recebendo a colher como quem aceita um sacramento. E atrás deles, a placa proibindo a caridade. "Então multem o meu nome", dizia a legenda, improvisada que Anael escreveu antes de postar o vídeo. Em poucas horas, o post explodiu. 100 visualizações viraram 1000. 1000 viraram 100 mil. No dia seguinte, já eram milhões. Rádios locais começaram a falar da mulher que desafiou o sistema com uma marmita. Nos grupos de mensagem, o vídeo circulava com frases como "O mundo ainda tem salvação" e "Isso é o que falta no Brasil." Alguns chamavam Rita de heroína, outros de louca. Mas todos queriam saber quem era aquele homem que ela insistia em alimentar. Enquanto isso, Rita seguia seu dia como sempre. Lavava roupa, cozinhava, buscava remédio para Lucas. Nem imaginava que sua vida agora era pauta de jornal. Só percebeu a proporção daquilo quando, ao chegar à rodoviária, o silêncio não era mais de indiferença. Era de reverência. Os ambulantes se calaram. O segurança, Edson, baixou os olhos. O gerente, Marcelo, fingiu estar ocupado. E o homem do caldo de cana, o mesmo que murmurara "Que mal tem dar de comer?", estendeu-lhe um copo sem cobrar. "Hoje é por conta da casa, dona Rita." A jornalista comunitária Carla Nascimento apareceu com um microfone improvisado e um olhar atento. "Por que a senhora fez isso?", perguntou. Rita respondeu simples, sem teatralidade. "Porque ele tem fome, e quem tem fome tem nome." A frase virou manchete. E como um rastilho de pólvora, o país inteiro começou a falar de uma mulher simples que ajoelhou no chão para servir um homem que o mundo chamava de ninguém.
O vídeo, que nasceu de uma chuva comum, se transformou em um espelho, e milhões de pessoas se viram nele. Umas com vergonha, outras com esperança. Mas ninguém ficou indiferente. A revelação começou como quase tudo que muda o destino por acaso. Numa manhã fria, Rita chegou mais cedo que o sol. Encontrou Navarro dormindo, o cobertor úmido, o corpo encolhido e o terno por baixo. Aquele mesmo terno gasto, mas que sempre parecia limpo demais para alguém que vivia na rua. Ao se aproximar, percebeu que ele tremia. "Vai pegar uma pneumonia", murmurou. Sem pensar, levou o terno para casa, dizendo a ele que voltaria em 1 hora. Lavou com cuidado, sabão neutro e reza. Enquanto estendia o pano no varal, algo escorregou do bolso interno. Era uma carteira de couro rachado. Dentro, um documento antigo, as letras desbotadas pelo tempo. Dr. Augusto Navarro de Lima, CRM, 1234, cirurgião geral, Hospital Santa Efigênia. Rita congelou. Olhou a foto ao lado. O mesmo homem, mais jovem, sorriso discreto, jaleco branco. Ao lado dele, uma menina de uns 8 anos, cabelos cacheados, sorriso de sol. No verso, uma inscrição: "Luísa, meu milagre". O mundo pareceu parar naquele instante. O mendigo que ela alimentava não era um desconhecido. Era um médico, um homem que um dia salvaria vidas e que agora lutava para salvar a própria. Rita não contou a ninguém. Limpou o documento, embrulhou em plástico e o devolveu ao bolso do terno, como quem guarda um segredo sagrado. Mas o olhar de Navarro, no dia seguinte, denunciou que ele sabia. Havia algo diferente nele, um lampejo de lucidez, uma memória tentando acordar. "Dona Rita", disse com voz baixa, "a senhora lavou meu terno?" "Sim, doutor", respondeu sem perceber o título escapando. Ele sorriu. "Pela primeira vez em meses, talvez anos. Eu perdi minha menina num plantão. Tentei salvá-la, mas não consegui. Depois disso, não consegui mais salvar ninguém." As palavras saíram partidas, uma por uma, como quem remexe cinzas. "Luísa", completou. Era o nome dela. A dor dele não tinha barulho. Era uma ferida aberta que o tempo não fechou. Apenas cobriu de poeira. A jornalista Carla Nascimento, ao saber do nome completo através de Anael, o estudante que filmou tudo, começou a investigar. Descobriu que o Dr. Augusto Navarro havia desaparecido 2 anos antes, após perder a filha em uma cirurgia de emergência. Houve processos, acusações, brigas judiciais e, por fim, silêncio. O homem que salvou centenas de vidas simplesmente sumiu. Até reaparecer ali, no chão frio de uma rodoviária, sendo alimentado por uma mulher que não tinha nada, além de coração. E o mundo que tantas vezes vira o rosto, agora começava a olhar. Mas ainda não sabia a metade do que estava por vir. A repercussão foi tão grande que a Câmara Municipal de Luviana do Norte convocou uma audiência extraordinária. O tema oficial era "Ações que comprometem a ordem pública nos terminais urbanos", mas todos sabiam o verdadeiro motivo: a marmita de Rita. O salão estava cheio, cadeiras de plástico alinhadas, câmeras de celular piscando, jornalistas locais tentando parecer imparciais. De um lado, o gerente Marcelo Pacheco, terno engomado, pastas em mãos, o mesmo sorriso de quem confunde. Autoridade com superioridade. Ao lado dele, o segurança Edson Barreto, a farda apertada, olhar desconfortável, cacetete agora apenas enfeite. Do outro, Rita, vestido azul de bolinhas, cabelo preso, o mesmo guardanapo bordado cuidadosamente dobrado nas mãos. E ao seu lado, o homem que antes chamavam de mendigo, agora reapresentado ao mundo como Dr. Augusto Navarro. Terno limpo, barba feita, olhos marejados. 2 vidas que, sem querer, haviam se tornado um símbolo. Quando o presidente da mesa pediu silêncio, o ar pareceu preso. Marcelo foi o primeiro a falar.
Senhores, a rodoviária é um espaço público. Há regras. O ato da senhora Rita, embora bem intencionado, causou aglomeração, desordem e... Antes que terminasse, Rita se levantou. Não havia raiva nem medo, apenas firmeza. Eu só queria que um homem jantasse, disse. O murmúrio atravessou o plenário como uma onda. Ela abriu o guardanapo e o estendeu sobre a mesa. O mesmo tecido que tocara o chão da rodoviária agora repousava diante das autoridades. Multem o meu nome se ainda quiserem, completou. A jornalista Carla Nascimento levantou-se na plateia e projetou num telão improvisado a imagem da carteira de identidade do médico e a foto de uma menina sorridente. Este homem, anunciou, é o Dr. Augusto Navarro, cirurgião do Hospital Santa Efigênia, desaparecido há 2 anos. O público ficou em silêncio absoluto. Marcelo abaixou os olhos. Edson limpou o suor da testa. A cidade inteira parecia ouvir o próprio coração. Navarro respirou fundo e pediu a palavra. A voz, antes rouca, agora saía firme. Eu passei anos salvando vidas, mas perdi a única que realmente me mantinha vivo. Perdi minha filha, e com ela perdi a mim mesmo. Virou-se para Rita, e então essa mulher apareceu, sem perguntas, sem julgamentos, só com um prato de comida. Ela me lembrou o que é ser visto. Por um instante, ninguém se moveu. Rita segurou a mão dele. O microfone captou o som de 2 respirações se encontrando. Era o tipo de silêncio que nenhuma autoridade pode interromper. Um silêncio que pesa, cura e ensina. E naquele dia, diante das câmeras, das leis e dos olhares duros, o amor de uma mulher simples se tornou prova. Prova de que, às vezes, quem menos tem é quem mais entende o que realmente importa. Na manhã seguinte à audiência, a cidade já não era a mesma. O vídeo da marmita voltou a circular com uma nova legenda. Dona Rita e o Dr. Navarro. A prova de que ainda existe humanidade. As rádios falavam sem parar. Os jornais impressos traziam suas fotos lado a lado e os programas de televisão repetiam a cena do guardanapo estendido com narrações carregadas de emoção. O Hospital Santa Efigênia, onde Navarro trabalhara, publicou uma nota oficial. Reconhecemos o Dr. Augusto Navarro de Lima, cirurgião afastado após tragédia familiar. Estamos oferecendo tratamento e reintegração humanitária. As palavras foram poucas, mas o gesto reacendeu o que ele pensava ter perdido para sempre: dignidade. A cidade começou a se mover como um corpo despertando de um longo torpor. O Conselho Municipal revogou o artigo que proibia a oferta de alimentos em espaços públicos. Em seu lugar, nasceu a Lei do Guardanapo, determinando que cada terminal urbano tivesse um ponto fixo de distribuição de refeições solidárias, coordenado por voluntários e assistentes sociais. O gerente Marcelo Pacheco foi afastado temporariamente e convocado a prestar depoimento sobre abuso de autoridade. Edson, o segurança, procurou Rita pessoalmente. Encontrou-a varrendo a calçada da rodoviária e, com voz baixa, disse: "A senhora me desculpe. Eu só cumpri ordem." Rita sorriu leve, como quem entende sem precisar concordar. "Pois é, seu Edson. Às vezes a ordem vem de cima, mas a consciência vem de dentro." A frase virou citação nas redes sociais, estampada em cartazes e murais escolares. A Associação dos Comerciantes da Rodoviária criou um fundo para manter refeições gratuitas. Deram-lhe o nome que a cidade já sabia de cor: Guardanapo de Rita. O estudante Anael Rocha foi convidado para trabalhar como estagiário na redação de Carla Nascimento, a jornalista que cobriu o caso. Carla, por sua vez, lançou uma série de reportagens sobre profissionais que perderam tudo após traumas e doenças mentais. A pauta correu o país, alcançando emissoras nacionais. E Rita continuou igual.
A mesma mulher que acordava às 5, pegava 2 ônibus e ainda encontrava tempo para cozinhar o que o coração mandava. Mas agora, quando passava pela rodoviária, ninguém desviava o olhar. Os ambulantes acenavam, os motoristas buzinavam, as crianças a chamavam de Tia Rita. Na parede principal, pintaram um mural colorido, um prato de arroz sobre um guardanapo branco com a frase: "A fome não é crime, ignorá-la, sim." A cidade de Luviana do Norte, pela primeira vez em décadas, aprendeu que às vezes basta uma pessoa ajoelhada para fazer uma multidão se levantar. Meses depois, uma fita azul cruzava a entrada do antigo ambulatório, desativado, do Hospital Santa Efigênia. A multidão se espremia para ver. Câmeras, curiosos, autoridades. E no centro, com o mesmo vestido azul de bolinhas e o sorriso que o tempo não apagou, estava Rita da Conceição Nogueira, segurando a tesoura com mãos firmes. O letreiro novo brilhava sob o sol da manhã. Cozinha Solidária Dona Joana Nogueira. Homenagem à mãe que lhe ensinou que quem divide o pão multiplica o céu. Quem cortou a fita ao lado dela foi Dr. Augusto Navarro, agora de jaleco. Branco e expressão serena. As mãos que um dia seguraram bisturis para abrir corpos, agora cortavam abóboras e cebolas, servindo sopas e sorrisos. O broche antigo do hospital estava preso à lapela do avental, e sobre ele uma inscrição bordada: "Comida também respira." O lugar ganhou vida, paredes coloridas, cheiro de alho e esperança, risadas ecoando pelo corredor onde antes só havia silêncio. Nas paredes, quadros com fotos dos guardanapos com nome, símbolos de pequenos gestos que mudaram o mundo. Ali, Navarro dava palestras curtas para jovens médicos, falando sobre empatia, perda e recomeço. Salvar uma vida não é só costurar um corpo, dizia. É lembrar a alguém que ele ainda importa. E Rita, discretamente, organizava as panelas, os talheres e as marmitas. Quando perguntavam se ela se considerava uma heroína, respondia sorrindo: "Não, eu só fiz o que minha mãe faria." O filho, Lucas, agora adolescente, ajudava nas entregas. Corria pelas ruas com a mochila nas costas e o nome da DSU. Cozinha estampado na camiseta. A cada marmita servida, uma nova história se iniciava. A jornalista Carla Nascimento encerrou sua série de reportagens com uma frase que ecoou por todo o país: "O mundo não muda com grandes discursos, mas com pequenos gestos que ninguém espera." Naquela noite, ao fechar as portas da cozinha, Rita olhou para o céu. A chuva voltava a cair, fina, calma, como se o céu lembrasse o dia em que tudo começou. E ela, com o rosto molhado, sussurrou baixinho: "Obrigada, Senhor, que nunca me falte o que doar." Se esta história chegou até você, é porque ainda há algo dentro de nós que resiste à frieza do mundo. Antes de sair, respire fundo. E se essa mensagem te tocou, deixe um amém nos comentários, compartilhe com quem precisa acreditar de novo na bondade e inscreva-se para continuar ouvindo histórias reais, humanas e cheias de fé. Porque no fim, uma marmita de arroz e um guardanapo bordado foram o bastante para lembrar à humanidade o que ela sempre deveria: ter sido mesa.